Bom dia, pessoal, tudo bem aí? Bom, como prometido, nós vamos fazer aqui, a gravação da resolução da lista em sala, ok? Vou ler cada questão e logo em seguida faremos a resolução, tá certo? Então vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: suponha que N forças atuem em um corpo e que o mesmo se mantém em repouso. A pergunta feita é: o que se pode afirmar sobre a resultante dessas forças? Justifique. Bom, a resposta para esse item A é muito simples. Se o corpo se mantém em repouso, então ele está em equilíbrio. Portanto, a resultante das forças que atua sobre ele é zero. Então, quando eu pergunto o que se pode afirmar a respeito da resultante, nós podemos dizer que a resultante é nula, pois o corpo encontra-se em equilíbrio. Tá ok? Alternativa B pergunta para a gente o seguinte: qual será a aceleração desse corpo devido às N forças? Ora, a aceleração também será nula. Ou seja, a aceleração vale zero, pois não há força resultante agindo sobre o corpo. Tá certo? Essa é a resposta. Agora, o que tem a ver o fato de não ter força resultante agindo no corpo com a aceleração ser nula? Bom, aí, pessoal, é importante que vocês saibam o seguinte. Vejam, de acordo com a segunda lei de Newton, nós temos que força resultante é m vezes A. Então vejam, se a força resultante que atua no corpo é nula, nós teremos que zero é igual a m vezes A. Se nós temos um corpo não é constituído de massa zero. A própria definição de corpo é um acúmulo de matéria, uma certa porção limitada de matéria. Então tem massa. Bom, se a massa não pode ser zero, e você está multiplicando m vezes A, para o resultado dar zero, alguém tem que ser zero. Se a massa não é zero, automaticamente nós sabemos que daqui a aceleração tem que ser zero. Tá ok? Uma vez que a massa nunca será zero. Senão, nós não teremos um corpo, ok? Agora vamos resolver a questão de número 2. Determine a aceleração e a tensão da corda no sistema abaixo. Há atrito. Então nós temos aqui duas caixas, dois blocos A e B. As massas de A e de B são MA 40 e MB 60. O coeficiente de atrito vale 0,5. Bom, então vamos lá. Resolvendo a questão. Bom, o primeiro passo que nós fazemos para resolver uma questão é representar as forças que agem nos corpos. Então, nós podemos ver aqui, que no corpo B, que está suspenso, preso a um fio, existem duas forças. Uma delas é o peso de B, que é a atração da Terra sobre esse corpo, e a segunda força é a tensão da corda que o sustenta. No corpo A, nós temos, vejam que a corda que sai de B atinge ou está presa também no corpo A. Essa corda irá criar em A uma tensão. Como a corda que vai de B até A é a mesma, essas duas tensões são necessariamente iguais. O corpo A também é atraído pela Terra, portanto ele possui um peso, que eu vou chamar aqui de peso de A. Esse corpo está apoiado em uma superfície, portanto age sobre ele uma força normal, que eu vou chamar aqui de normal, N. E vejam, há atrito. O único corpo que pode estar submetido à ação de um atrito é o corpo A, porque ele está sobre uma superfície. A tendência de A é se mover para a direita, porque ele está sendo puxado pela corda que vai até o corpo B. Como o atrito é uma força contrária ao movimento, nós temos que em A atua uma força de atrito que está orientada aqui para a esquerda. Esta é a força de atrito.
Vamos então analisar o que está acontecendo em A e em B. Repare que o corpo B está pendurado. E veja, a questão pede para calcularmos a aceleração do sistema. Então existe movimento. É um movimento acelerado. Olha, se existe movimento, a possibilidade que nós temos aqui nessa situação de ter movimento é que o corpo B se mova para baixo. E aí, consequentemente, se o corpo B se move para baixo, nós temos que o corpo A irá se mover para a direita. Uma coisa importante é a seguinte: quando o corpo A se mover para a direita, ele estará sob a ação basicamente das forças tensão e atrito, uma vez que a normal e o peso se cancelam. Em uma superfície plana, normal e peso normalmente se cancelam. Há exceções, mas nesse caso elas se cancelam. O que significa dizer que o módulo da força normal é igual ao módulo da força peso do corpo A. Uma vez que nós sabemos como deverá ser o movimento desse sistema, nós temos que lembrar que se existe a aceleração, existe também a ação da segunda lei de Newton, que diz que força resultante é igual a ma. Então vejam, se existe aceleração, tem que existir uma força resultante agindo sobre os corpos. Vamos tentar determinar aqui que força resultante é essa. Então, para todos os efeitos, nós temos uma força resultante sobre o corpo A e temos também uma força resultante sobre o corpo B. Ora, se o bloco B tende a descer, significa que a força peso de B deve ser maior que a tensão. Caso essas forças fossem iguais, o corpo B permaneceria em repouso ou então iria se mover em movimento retilíneo e uniforme. Mas a aceleração, então essas forças não podem ser iguais. E como o corpo B desce, a força que o puxa para baixo é maior do que a força que o puxa para cima. Para duas forças opostas, a força resultante é a diferença entre elas. Normalmente, pegamos a força maior menos a força menor. No caso de B, essa força resultante é o peso de B menos a tensão. No caso de A, como o corpo se move para a direita, nós devemos ter que a tensão seja maior que o atrito. Se fossem iguais, o corpo A não se moveria, o que também impediria o corpo B de se mover. Mas há movimento, uma vez que nós queremos determinar a aceleração. Então, podemos supor sem medo nenhum que a força resultante em A é dada pela tensão menos a força de atrito que atua no corpo A. Bom, nós chegamos aqui então em duas expressões matemáticas, uma para a força resultante de A, outra para a força resultante de B. São duas expressões matemáticas baseadas na representação das forças que nós fizemos. Isso justifica a importância de se representar as forças. Não se resolvem problemas que envolvem forças sem fazer primeiro a representação destas forças. Faremos agora uma pequena substituição nessas duas equações. Vejam, a segunda lei de Newton diz que força resultante é ma. Isso não é uma igualdade apenas, isso é muito mais do que uma simples igualdade. O que essa equação nos diz é que a força resultante tem um similar. Esse similar é o produto m vezes A. Então nós podemos vir aqui nas expressões que nós identificamos e substituir nas duas o termo força resultante pelo produto ma. Para o caso da caixa A ou do bloco A, nós teremos que ma no lugar de força resultante é igual a tensão menos a força de atrito. E para o bloco B, ma é igual ao peso de B menos T. Claro que para o corpo A teremos a massa do corpo A. Para o corpo B teremos a massa do corpo B. Fizemos aqui uma mera substituição, trocando o termo força resultante por m vezes A. Vamos substituir agora os valores que nós conhecemos. Então vamos, a massa de A vale 40.
a massa 40 é igual a T menos a força de atrito em A. A massa de B, por sua vez, é 60. 60 vezes A é igual ao peso de B menos T. Substituímos os valores das massas. Será que é possível substituir mais alguma coisa? Bem, a resposta é sim. Porque se nós conhecemos as massas dos corpos, nós também conhecemos os pesos dos corpos. Lembrando que o peso de um corpo é dado pelo produto da massa desse corpo pela aceleração da gravidade. Então, o peso de B valerá, no caso, 60 quilos multiplicado por 10. Reparem que eu estou suprimindo as unidades, porque elas já estão no sistema internacional. Então, automaticamente, temos que o peso de B será 600 newtons. Ora, eu posso vir nessa segunda equação e escrever que 60A é igual a 600 menos T. Bom, a segunda equação já tem apenas duas variáveis, a aceleração e a tensão. São justamente aquelas que eu quero encontrar na minha questão. Eu vou tentar fazer o mesmo com a primeira equação, que é a do corpo A. Para fazer isso, eu preciso conhecer a força de atrito que age no corpo A. Pessoal, a força de atrito ela é dada por uma expressão que nós já conhecemos. Essa expressão é a seguinte: a força de atrito é dada pelo coeficiente de atrito vezes a força normal que age no corpo. O coeficiente de atrito foi dado, ele vale 0,5. A força normal nós também conhecemos, porque ela é igual ao peso do corpo A. Então, se calcularmos o peso de A, que é dado pela massa de A vezes G, nós teremos que o peso de A será 40 vezes 10, o que nos dá, então, 400 newtons. Ora, como o peso de A é igual a normal sobre o corpo A, nós temos que o valor da normal também será 400 newtons. Portanto, podemos achar a força de atrito, que é 0,5 vezes o valor da normal, que é 400. Ora, 400 vezes 0,5, você faz a conta. 0,5 vezes 400, 5 vezes nada, nada, 5 vezes nada, nada, 5 vezes 4, 20. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula, temos uma força de atrito que vale, portanto, 200 newtons. Olha, encontramos o atrito, podemos substituí-lo na equação do corpo A. Então, 40 vezes A é igual a T menos 200. Reparem que nós temos de novo uma outra equação com valores que associa as grandezas A e T, que são exatamente aquelas que nós estamos procurando em nossa questão. Para resolver essas duas questões, nós temos que montar um sistema. A resolução de um sistema pode ser feita de vários métodos. Você pode fazer a substituição, você pode fazer a soma das equações, você pode fazer o escalonamento. Escolheremos aqui o procedimento que talvez seja o mais fácil, que no caso é somar as expressões. Então eu vou pegar a expressão 40A, que é igual a T menos 200, e vou somar com a expressão 60A, que é igual a 600 menos T. Então vamos somar essas duas equações. 40A mais 60A dão 100A. Aqui nós temos um T positivo somando com um T negativo. Quando nós somamos a mesma coisa, um positivo com outro negativo, o resultado é zero. Então esse T positivo cancela esse T negativo. Temos agora menos 200 mais 600. Menos 200 mais 600 dá, na verdade, 400 newtons. Note que ao somar as equações, eu cancelei uma das variáveis dessas equações. Sobrou, portanto, apenas uma, no caso, o A. Vamos então determinar o valor do A, que é a aceleração do meu sistema. Pegando esse 100 que está aqui multiplicando, eu vou trazê-lo para o lado aqui do 400, portanto ele irá dividindo. Logo, a aceleração será
400 dividido por 100. Cancelando o zero de cima com um zero de baixo, nós podemos ter então o seguinte: zero em cima, zero embaixo, zero em cima, zero embaixo. Ficamos com 4 dividido por 1, o que nos dá uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Aqui está a aceleração dos blocos. Vejam, representando as forças, escrevendo com estas forças as equações da força resultante, substituindo a segunda lei de Newton e montando um sistema, nós chegamos no valor da aceleração dos blocos. Os dois blocos irão se mover com uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Agora nós faremos o cálculo da tensão da corda. Olha, para calcular a tensão da corda, nós podemos usar qualquer uma das duas equações que nós usamos para montar o sistema. Escolha qualquer uma delas. Eu vou optar pela seguinte equação: 40A é igual a T menos 200. Motivo de ter optado por ela? Simples, o T está positivo. Só isso. Bom, como o A nós já conhecemos, então nós temos que 40 vezes o A, 4, isso é igual ao T menos 200. Vejam que 40 vezes 4 dá 160. Isso é igual a T menos 200. Bom, como resolver aqui agora para encontrar o T? Nós faremos o seguinte: o 200 que está aqui, subtraindo, nós vamos trazê-lo para o mesmo lado do 160. Então, nós teremos o seguinte: 160, 200 passa para antes do igual, positivo. Isso nos dará o valor do T. Veja que 160 menos 200, mais 200 dá 360. Então, a tensão das cordas será de 360. Como tensão é uma força, serão 360 newtons. Esta é a tensão que atua na corda que une os blocos A e B. Pessoal, esta é a resolução para esta segunda questão da nossa lista de exercícios. Vamos agora resolver a questão de número 3. Abaixo apresentamos 3 situações do seu dia a dia que devem ser associadas com as leis de Newton. 1. Ao pisar no acelerador do carro, o velocímetro pode indicar variação de velocidade. Ora, variação de velocidade está relacionada com aceleração. Se nós temos aceleração, nós temos então a segunda lei de Newton, que diz que força resultante é ma, ou seja, é a lei da aceleração. Joãozinho machucou o pé ao chutar uma pedra. Uai, por que ele machucou o pé? Porque quando ele chuta a pedra, ele aplica uma força na pedra. Se machucou o pé, é porque a pedra fez alguma coisa no pé dele, ou seja, aplicou também uma força no pé dele. Então quer dizer, se Joãozinho aplica uma força na pedra, a pedra aplica uma força em Joãozinho. Isso é chamado de ação e reação. Portanto, terceira lei de Newton. Ao fazer uma curva ou frear, os passageiros de um ônibus que viajam em pé devem se segurar. Por que eles devem se segurar? Porque quando um corpo está em movimento, ele tende a continuar em movimento. Opa, isso é inércia. Olha que legal! Inércia é a primeira lei de Newton. Então veja, a primeira situação está relacionada com a segunda lei. A segunda situação está relacionada com a terceira lei. A terceira situação está relacionada com a primeira lei. Veja que aqui nós temos como fazer essa relação. A primeira lei aqui está identificada por A, a segunda lei por B e a terceira lei por C. Vamos associar A, B e C com cada situação que nós temos lá em cima. Então vejam, o 1 está com a segunda lei. Então nós temos que o 1, segunda lei, é B. Então nós temos B1. O 2, Joãozinho machucou a pedra, machucou o pé. Terceira lei de Newton. Terceira lei de Newton é o C.
Então nós temos o C2. E a terceira situação, ao fazer a curva, ao frear, os passageiros devem se segurar, é a inércia. Inércia é a primeira lei. Então nós temos aqui o A associado com a terceira situação, A3B1C2. Vejam que a relação correta está identificada aqui pela letra C. Esta é a resposta da questão de número 3. Vamos passar para 4. A questão de número 4 é uma questão que envolve elevadores. Você tem uma pessoa de 60 quilos que está no interior de um elevador que sobe com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. A força que o piso do elevador exerce sobre a pessoa vale quanto em newtons? Bom, já que está falando de forças, vamos primeiro representar essas forças. Na pessoa irão agir duas forças. A pessoa é esse ponto. Nós vamos ter o peso da pessoa, que é a atração da Terra sobre ela, que a puxa para baixo. E teremos também o seguinte, a pessoa está em pé sobre o piso do elevador. O piso do elevador sustentará a pessoa. Essa força nós já sabemos tratar-se da força normal. A força normal é a força do piso sobre a pessoa. Então nós estamos interessados em conhecer quanto vale essa força. Tá certo? Até porque o peso da pessoa nós já conhecemos. Lembrando que o peso, ele é basicamente o produto da massa pela aceleração da gravidade. E no caso desta questão, se a pessoa tem 60 quilos e a aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado, da gravidade, aceleração da gravidade, não é a aceleração do elevador. Nós teremos então que o peso da pessoa é 600 newtons. Olha, o peso eu já conheço, só não conheço a força normal. Uma coisa importante é que se existe aceleração, então existe uma força resultante, porque nós já sabemos, pela segunda lei de Newton, que somente quando há força resultante nós temos também a aceleração. Então vamos determinar aqui qual é a força resultante que age na pessoa, sabendo que nela atuam duas forças, a normal e o peso. Repare que o elevador está subindo acelerado, então a pessoa também sobe com ele. E esse movimento também é acelerado. Repare que para que a pessoa suba, é necessário que ela seja empurrada para cima. Então, as forças peso e normal devem ser diferentes. Caso contrário, não haveria aceleração. O movimento teria que ser retilíneo, uniforme, pois forças iguais equivalem a equilíbrio. Uma dessas forças precisa ser maior que a outra. Aí vem aquele raciocínio. Veja, se o elevador vai subir acelerado, significa que a pessoa também irá subir acelerado. Então ela precisa ser empurrada mais para cima do que para baixo. Portanto, podemos concluir, sem medo de errar, que nessa situação a normal deve ser maior que o peso. Sendo a normal maior que o peso, a força resultante será a normal menos o peso. Por que menos? Porque forças opostas. As operações com vetores dizem que quando nós temos forças opostas, a soma dos vetores acontece com a subtração de seus módulos. Quando o elevador sobe acelerado, a normal é maior do que o peso. Então eu tenho normal menos o peso. A força maior menos a menor. Substituindo a segunda lei de Newton nesta segunda equação, força resultante nós vamos tirar fora e vamos colocar no lugar MA. Isso é igual a N menos P. Vejam que a massa da pessoa eu conheço, 60 quilos. O A eu não conheço. Conheço sim. O A é a aceleração com que o elevador se move. E essa aceleração foi dada na questão. Ela vale 2 metros por segundo ao quadrado. O N nós não conhecemos, mas o P já conhecemos, que é 600. Então veja, 60 vezes 2 são 120 newtons. Isso é igual a N menos 600. Esse 600 que está aqui, eu vou trazê-lo para o outro lado a fim de deixar o N sozinho. Então eu vou pegar 120, 600 passa para antes do igual, ele é negativo, ele vem positivo. Isso nos dará o valor da força normal. Reparem que 600 somado com 120 nos dará uma força normal que vale
720 newtons. Ou seja, nós temos que a alternativa que responde essa questão é a alternativa E. Beleza? Muito bem, pessoal. Resolvemos, portanto, a questão de número 4. Vamos resolver a questão número 5. A questão 5 diz o seguinte: considere as seguintes situações. Um corpo deslizando sobre um plano inclinado sem atrito. 2. Um corpo pendurado em repouso num fio preso ao teto. 3. Um corpo movendo-se com velocidade constante em uma pista retilínea. Pode-se afirmar que há equilíbrio onde? Para haver equilíbrio, nós temos que ter a seguinte condição: força resultante igual a zero. A força resultante só é zero em duas situações: quando nós temos repouso ou quando nós temos movimento retilíneo uniforme. Então vejamos, a terceira situação diz que um carro se move com velocidade constante, movimento uniforme. Numa pista retilínea, movimento retilíneo uniforme. Então a situação 3 é uma situação de equilíbrio. A situação 2, um corpo pendurado em repouso. Repouso é uma situação de equilíbrio. Então a situação 2 também é de equilíbrio. Terceira situação, um corpo deslizando sobre um plano inclinado sem atrito. Veja, se você tem um plano inclinado e coloca um objeto nesse plano sem que haja atrito, meu amigo, as forças que atuam no corpo não se anulam mesmo, porque essas forças serão apenas normal e o peso. Quando nós decompomos o força-peso, nós podemos identificar que existe uma componente do peso contra a normal, que é o PY, ok? E nós temos uma componente do peso que é paralela à superfície da rampa, que é o PX. Ora, a normal cancela o PY, mas não há nada que cancela o PX, portanto a força resultante nessa situação não é zero. A situação 1 não é equilíbrio. Então nós temos em equilíbrio apenas duas situações, as situações 2 e 3. A resposta para essa questão é, de fato, a alternativa da letra D. Façamos a questão 6. A questão 6 nos dá um bloco de massa 10 kg em equilíbrio. Em equilíbrio. O que significa em equilíbrio? Que a soma das forças que agem nesse bloco deverá ser zero. Portanto, as forças opostas devem ter o mesmo módulo, ou seja, tem o mesmo valor. A rampa está inclinada em 30 graus. E aí nós vamos representar as forças que atuam no bloco. Simples. Quais são as forças que atuam nesse bloco? Eu vou fazer na figura mesmo. Vai ficar meio embolado, mas é possível ver. Então nós vamos ter aqui a presença da força peso, ok? Que atua sobre o bloco. Teremos a presença da força normal, que está aqui, ok? E temos ainda, veja, para ficar em equilíbrio é necessário que o bloco desça com uma velocidade constante. Então é preciso que haja uma força que não permita ao bloco aumentar sua velocidade. Isso é conseguido por uma força que se oponha ao aumento da velocidade, uma força que se oponha ao movimento variado. Essa força é necessariamente a força de atrito, que é oposta ao movimento do nosso bloco. Então nós temos nesse bloco três forças agindo sobre ele: a normal, atrito e o peso. Estão representadas as forças. Fim do item A. Determine o valor da força de atrito entre o bloco e a rampa. Bom, como nós estamos aqui vendo, né, um atrito estático, a palavra estático, pessoal, é o mesmo que repouso. Repouso é estático. Então, quando eu peço, calcule a força de atrito estático, eu estou dizendo o seguinte: calcule quanto vale a força de atrito que mantém o bloco parado, em repouso.
Mas como nós vamos calcular a força de atrito? Existe uma expressão para calcular o atrito. É aquela que nos diz que a força de atrito é dada pelo coeficiente de atrito vezes a normal. Reparem, no entanto, que nós não temos o coeficiente de atrito. E veja que o item C pede para calcularmos esse coeficiente de atrito. Certo? Então, utilizar essa expressão é impossível. Mas vamos deixá-la, porque ela será útil no item C. Então, como faremos para obter o atrito? Nós vamos ter que obter o atrito através da análise da figura e através da identificação de uma força que seja oposta ao atrito. Porque quando nós temos equilíbrio, as forças opostas são iguais. Então nós vamos calcular o atrito encontrando a força oposta a ele. Mas que força é oposta a ele? Não tem força oposta. E aí, quando não há força oposta, nós lançamos mão da decomposição de vetores. Como é feita a decomposição de vetores? É simples. Eu vou fazer aqui a cópia dessa minha representação de forças para mim fazer a decomposição de vetores logo abaixo. Então, um Ctrl C e aqui embaixo um Ctrl V. Então veja, aqui estão as minhas forças. Pessoal, para fazer a decomposição de vetores, eu vou agora lançar a mão do seguinte método. Né? Eu vou passar sobre as forças que eu representei, eu vou passar os eixos X e Y. Uma dica é passar o eixo X e Y sobre duas forças que formam entre si 90 graus. O atrito e a normal sempre formam entre si 90 graus. Então eu vou colocar aqui, ó, sobre a força normal, eu vou colocar aqui o eixo Y, ok? E sobre a força de atrito, eu vou colocar o eixo X. Aqui está o eixo X. Note que normal e atrito estão sobre os eixos, eu não irei decompô-las. Mas no caso do peso, que está fora dos eixos, nós vamos decompor esse peso em duas forças. Uma é a imagem ou a componente do peso em Y, a outra é a imagem ou a componente do peso em X. Essas duas componentes ou imagens são chamadas de projeções de P. Então, em X, nós teremos a projeção PX, que eu estou colocando aqui agora. Ó. Essa é a imagem de P sobre o eixo X, PX. E o mesmo eu farei aqui no eixo Y. Vou representar aqui em Y a imagem ou a componente de peso em Y. Essa imagem eu vou chamar aqui agora de PY. Veja que quando eu decomponho o peso, eu não mexo com ele mais. Eu passo a trabalhar apenas com as suas componentes. E note que ao representar Px e Py, eu já tenho forças opostas. E vejam, o mais importante, eu tenho uma força que é oposta ao atrito. E por estar em equilíbrio, essas forças são iguais. Então eu posso encontrar quanto é a força de atrito, igualando essa força com a componente Px do peso. Não vou usar μ vezes normal, vou usar Px. Só que para usar Px, eu preciso escrever como calcular essa componente Px usando as funções seno e cosseno. Para fazer isso, nós faremos o seguinte. Primeiro, eu preciso trazer o ângulo que está aqui embaixo e colocá-lo entre a força peso e um dos eixos, seja ele o X ou o Y. Via de regra, para ganhar tempo, quando nós temos um plano inclinado, o ângulo que estiver na base do plano, nós podemos transportá-lo para entre o peso e a força normal, o eixo que passa sobre a força normal. Então nós podemos colocar esse ângulo aqui, ó, entre o peso e, no caso, olhando a imagem de baixo, nós podemos colocar aquele ângulo entre o peso e a sua componente PY. Como o ângulo vale 30 graus, esse valor do ângulo foi dado na questão, está aqui. Como esse ângulo vale 30 graus, já coloquei ele aqui entre o peso e o PY. Isso vai ser sempre assim? Olha, pessoal, é um macete. Se você passar o Y em cima da normal, sim, o ângulo ficará entre o peso e PY. Lembrando que é o ângulo que está na base do plano, certo?
Obviamente, nós podemos usar trigonometria para determinar outro ângulo que fique aí nessa figura e que nos permita usar as funções seno e cosseno. Eu brinco com você sempre, né, que nós temos que, para usar seno e cosseno, nós precisamos olhar para Px e Py e observar o seguinte. Repare, o ângulo de 30 graus, ele toca aqui no Py, ele encosta no Py, ele está com o Py. Então, o Py está com ângulo. Repare que o ângulo de 30 graus, essa voltinha que representa o ângulo, não toca no vetor Px. Então, o Px, ele está sem o ângulo. Vejam, as palavras com e sem serão utilizadas para a gente associar com seno e cosseno. Logo, nós podemos dizer então que o Px, que é uma componente do peso, essa componente está sem o ângulo de 30 graus. O Py, por sua vez, estaria com o ângulo, ou seja, cosseno de 30. Mas eu não estou interessado em Py ainda não. Vamos ver se é possível encontrar o atrito usando apenas o Px. E é possível. Vamos ver então que o Px será o valor do peso do bloco. Cara, será que nós conhecemos o peso do bloco? Conhecemos. A massa do bloco é 10 quilos. Se a massa do bloco é 10 quilos, nós já sabemos que o peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. Portanto, o peso é 10 quilos multiplicado por 10 metros por segundo ao quadrado, que nos dá um peso de 100 newtons. Esse é o peso do bloco. Bom, eu posso substituir esse valor do peso aqui embaixo, 100. E aí eu substituo o seno de 30. Vejam, é importante saber que o seno de 30, ele é, em números decimais, ele é igual a 0,5. Então, nós temos aqui 100 vezes 0,5. Bom, para ganhar tempo, multiplicar um número por meio é o mesmo que dividi-lo por 2. Então, no caso, 100 vezes 0,5 nos dará 50 newtons. Ora, se o Px é 50 newtons e o atrito é igual ao Px, pronto, sabemos que a força de atrito que atua no bloco vale 50 newtons. Acabei de determinar o atrito que atua sobre o bloco. Ou seja, eu resolvi aqui o item B desta questão. Já havíamos resolvido o item A. Agora vamos resolver o item C, que nos pede para determinar o coeficiente de atrito entre a mesa e o bloco. Bom, para determinar esse coeficiente de atrito, eu preciso de usar a equação agora do atrito. Aquela que diz que o atrito é dado pelo coeficiente de atrito vezes a normal. Poxa, mas para achar o coeficiente, eu preciso conhecer o atrito e a normal. Beleza, o atrito eu conheço. Mas e a normal? Quem é a normal? Poxa, repare a minha figura. Nós temos a força normal e a força Py. Como há equilíbrio, essas forças são opostas, portanto, elas também são iguais. Olha, eu achei que não precisaríamos de usar o Py. Vamos ter que calculá-lo. Quem é o Py? O Py é, na verdade, a imagem da força peso, porém, esse Py ele está aqui no eixo Y. Veja, eu disse que o Py está com ângulo, o ângulo de 30 encosta nele. Então, o Py é uma imagem do P com o ângulo de 30 graus. Portanto, o Py será o valor do P, que nós já calculamos e vale 100, o cosseno de 30. Pessoal, é importante conhecer seno e cosseno de 30. O cosseno de 30 foi dado aqui na questão, ele vale 0,8, tá ok? Então, se o cosseno de 30, o cosseno de 30 foi dado na questão, vale 0,9, foi passado no quadro. Então, é uma aproximação, porque o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, que dá aproximadamente 0,8777, e aí nós arredondamos para 0,9. Então, nós temos aqui que o cosseno de 30 é 0,9. Se você pega 100 e multiplica por 0,9, 9 vezes nada é nada, 9 vezes nada é nada, 9 vezes 1, 9. Uma casa depois da vírgula, teremos que o Py será
90 newtons. Opa, se o PY é 90 newtons, concluímos então que a força normal também irá valer 90 newtons. Oxe, então nós sabemos calcular o atrito. Ou melhor, podemos calcular o coeficiente de atrito. Porque se o atrito vale 50, o μ eu não conheço, que é o que eu estou procurando, e a normal vale 90, basta puxar esse 90 para o lado de cá, que nós obteremos o valor do μ. Como 90 está multiplicando, nós teremos que 50 dividido por 90 será o valor do μ. Cancelando aqui com aqui, nós temos então que o μ é simplesmente 5 dividido por 9. Se você pegar 5 e dividir por 9, verá que não é possível porque 5 é menor. Acrescenta-se um 0, 0, 50 por 9 cabe exatamente 5, porque 5 vezes 9 dá 45. Vai sobrar aqui 5 de novo. Ou seja, isso vai virar um 0,55555. Ou seja, nós podemos escrever que o coeficiente de atrito vale aproximadamente 0,55. Ou, quem quiser arredondar, aproximadamente 0,56. Esta aqui, pessoal, é a resolução da questão de número 6. Um pouquinho trabalhosa também, né? Mas, se seguimos os passos corretamente, é uma questão relativamente simples de se resolver. Beleza? Nós vamos resolver agora a questão, então, número 7. Um bloco de 10 quilos é puxado sobre uma superfície horizontal por uma força de 40 newtons, conforme mostra a figura. Considere μ igual a 0,3. Desenhe todas as forças que atuam sobre o bloco. B. Calcule os módulos das forças que atuam sobre o bloco. C. Calcule a aceleração do bloco. Muito bem. Bom, vamos fazer então a representação das forças que atuam no bloco. Essas forças são as seguintes. Vou fazer nesse pequeno retângulo aqui, ó. As forças no bloco são, primeiro, a força F, que já está ali representada atuando sobre ele. Aqui está a força F. Nós temos, além da força F, nós temos o peso do bloco. Temos também a sustentação da superfície sobre o bloco, que é a força normal. E como foi dado o coeficiente de atrito, podemos concluir que existe também uma força de atrito agindo sobre o bloco. Lembrando que a força de atrito é contra o movimento ou contra a tendência do movimento. Se o bloco está sendo puxado para a esquerda, nós teremos um atrito para a direita. Vejam o seguinte, essas são as forças que atuam no bloco. Estão representadas. Item A resolvido. B. Calcule o módulo das forças que atuam sobre o bloco. Vamos determinar essas forças. A primeira dessas forças é a força peso, a massa do bloco vezes a aceleração gravitacional. O peso do bloco será a massa do bloco, 10 kg, multiplicado pela aceleração gravitacional, que é 10, colocaremos então 100 newtons. Esse é o peso do bloco. Note que a massa está dada em quilo. E o G é metro por segundo ao quadrado. O produto quilograma vezes metro por segundo ao quadrado é newton. Segunda força no bloco. Nós vamos achar agora a força de atrito que atua sobre o bloco, que é dada por μ vezes normal. Precisaremos então encontrar primeiro a força normal. Mas veja, o bloco ele desliza sobre uma superfície. Quando um objeto está sobre uma superfície plana, horizontal, a normal e o peso se cancelam, elas se anulam. Portanto, a normal em uma situação como essa, caso não hajam mais forças verticais atuando no bloco, a normal é igual ao peso do bloco. Portanto, a normal também irá valer 100 newtons. Uma vez que eu conheço a normal, eu posso determinar o atrito. A força de atrito sobre o bloco é o produto do coeficiente de atrito, que foi dado 0,3, multiplicado pela normal, que é 100 newtons, o que nos dá uma força de atrito que vale 30 newtons. Ótimo! A força F, que foi dada na questão, tem um valor de 40 newtons. Vejam, eu conheço o valor das 4 forças que atuam sobre o bloco. Assim sendo,
O item B da questão está resolvido. Vamos partir agora para o item C. Note que agora pede-se para calcular a aceleração do bloco. Vamos ver como achar essa aceleração. Pessoal, a aceleração vai ser dada pela segunda lei de Newton, que diz que força resultante é igual a ma. Lembrando, no bloco nós temos 4 forças: normal, peso, ok? Atrito e a força F. Note que a força peso e a força normal se cancelam. É uma superfície plana, horizontal, normal que essas duas forças, uma cancele o efeito da outra. Sobra, portanto, a força F e a força de atrito. Repare que a força F vale 40 newtons. A força de atrito foi calculada agora, vale 30 newtons. Então nós temos duas forças que não são iguais. Logo, elas não se cancelam, elas não se anulam. Portanto, existe uma força resultante. Essa força resultante é dada pela diferença entre os módulos de F e FA. Lembrando que para achar a força resultante, é interessante pegarmos a força maior e subtrair a força menor, F menos o FA. Substituindo os valores que nós temos que a força resultante será 40 newtons menos 30 newtons. Assim sendo, temos então, agindo no bloco, uma força resultante, e essa força resultante vale, portanto, 10 newtons. Aplicando a segunda lei de Newton, força resultante é igual a ma, teremos que 10 newtons, a massa do bloco é 10 quilos, vezes o A. Quem está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Teremos que 10 dividido por 10 será então o valor do A. Assim sendo, temos que a aceleração será de 1 metro por segundo ao quadrado. Essa será então a aceleração adquirida pelo bloco quando submetida a essa força de 40 newtons e submetida às demais forças que nós já temos os módulos aqui calculados. Finalizamos, portanto, a questão número 7. Vamos resolver, por último, a questão número 8, que são duas proposições envolvendo roldanas. Lembrando o seguinte, quando pensamos em polias ou roldanas, precisamos lembrar que existem dois tipos de polia. A fixa, que não altera o valor da força aplicada a ela, e a polia móvel, que é aquela que pega a força aplicada ao seu centro e divide por 2. Na verdade, toda polia, para qualquer polia, qualquer que seja ela fixa ou móvel, o valor da força aplicada ao seu centro sempre será o dobro do valor da força que estiver nas suas extremidades. Então, se na extremidade da polia nós tivermos uma força F, no seu centro nós teremos uma força que será 2F. Seja ela móvel ou fixa. Tá ok? Então vamos lá. No caso aqui, então, nós temos o primeiro caso, nós temos uma talha exponencial constituída por 3 polias móveis. O que vai acontecer com essa talha exponencial? Veja, nós estamos aplicando no centro dessa talha uma força de 400 newtons. Olha, essa 400 newtons está aplicado aqui no centro de uma polia, que é uma polia móvel. O que vai acontecer? A força que está no centro de uma polia é o dobro daquela que está nos seus extremos. Então, se aqui no centro eu tenho 400 newtons, nos extremos eu vou ter a metade disso. Ou seja, eu vou encontrar aqui 200 newtons e do lado de cá 200 newtons. Repare que esse 200 newtons está aplicado no centro de uma segunda polia móvel. Essa polia móvel, a força do centro é o dobro dos extremos. Então eu vou pegar aqui e dividir isso por 2. Em cada extremo da polia móvel nós teremos 100 newtons. 100 newtons. Esse 100 newtons do lado de cá está aplicado no centro de outra polia móvel. Vejam, se está aplicado 100 newtons nos extremos da polia, eu vou encontrar apenas 50 newtons, 50 newtons. Veja que esses 50 newtons aqui não está aplicado no centro dessa polia que está aqui em cima, porque ela é uma polia fixa. E os extremos de uma polia têm forças iguais. Então, se do lado direito tem 50 newtons, do lado esquerdo eu vou ter também 50 newtons. Lembrando que é uma mesma corda. Em uma mesma corda existe a mesma tensão.
Portanto, a força que está sendo aplicada pela pessoa será necessariamente uma força F que tem intensidade de 50 newtons. Uma outra maneira alternativa de calcular essa força é usar a expressão das polias móveis, aquela lei que a gente tira da vantagem mecânica, dizendo que a força F é o peso da carga que eu coloquei nas polias, dividido por 2 elevado a n, onde n é o número de polias móveis. Na minha questão, a minha carga tem um peso de 400 newtons e eu tenho 2 elevado a 3 polias móveis. Logo, isso equivale a 400 newtons dividido por 2, a terceira é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Se você fizer esse cálculo, você verá que a força F valerá de fato 50 newtons. Está aqui, ó, confirma a minha divisão feita anteriormente. Na segunda situação, que é essa aqui, observem, eu tenho aqui agora o seguinte, eu tenho uma pessoa erguendo uma carga que tem uma força, tem um peso que foi chamado de F, certo? Esse peso F está aplicado no centro dessa polia, que irá dividi-lo em 2 partes, certo? Então veja, eu vou ter uma força dividida aqui, ó, F sobre 2, e do lado de cá, F sobre 2. Repare que esta força F sobre 2 está aplicada a uma polia fixa, cujos extremos têm a mesma força. Então nessa corda do lado de cá, eu vou ter uma força que também vale F sobre 2. Mas veja que essa força eu sei o valor dela, que é 150 newtons. Então eu sei que o meu F sobre 2 vale 150 newtons. Portanto, o meu F será 2 vezes 150 newtons. Portanto, o F irá valer aqui nesse caso 300 newtons. Esta esfera que aqui está pendurada tem um peso que vale, portanto, 300 newtons. Isso finaliza as questões da nossa lista de exercício. Pelo menos aquelas que foram dadas sem acréscimo daquelas que foram passadas no quadro. Ok? Vamos resolver agora as questões que foram passadas no quadro. Nem todas as turmas tiveram as mesmas questões, mas eu vou corrigir uma só. E aí, com base nessas que eu vou corrigir agora, as outras turmas que tiveram questões diferentes foram números trocados, alguma montagem trocada. Tá bem? Então a questão primeira do quadro. Considere a máquina de Atwood da figura a seguir. Sabendo que as massas dos blocos A e B valem respectivamente 12 e 18 kg, determine a aceleração desses blocos e a tensão da corda que os une. Tá ok? Então bloco A 12, bloco B 18. Então vamos chamar aqui o seguinte, ó. Ok? Vamos colocar isso aqui como sendo bloco A, que tem 12 quilos, e esse aqui o bloco B, que tem 18 quilos. Ok? Bom, como nós fizemos nas outras vezes, o primeiro passo aqui para a gente resolver é, na verdade, representar as forças. Então nós vamos representar as forças nos blocos A e B. Em A, nós vamos ter a tensão da corda, ok? Na qual o A se encontra preso. E aqui nós vamos ter, atraindo o A para o centro da Terra, o peso do bloco A. A mesma coisa nós vamos ter no bloco B. Nós vamos ter uma tensão, ok? E teremos, atraindo o B para o centro da Terra, o peso do bloco B. Vale lembrar que, como a corda que passa pela roldana é a mesma, as duas tensões dos dois lados são necessariamente iguais. Bom, a máquina de Atwood mais simples é aquela onde nós não temos atrito, então esses blocos não vão ficar em equilíbrio, porque eles têm massas diferentes, portanto, pesos diferentes. Como podemos observar, o bloco B é mais pesado que o bloco A. Então, pela lógica, né, nós podemos presumir, sem medo de errar, que o bloco B irá se mover para baixo, enquanto o bloco A irá se mover para cima. Tá ok? Então nós temos aqui, ó, A se movendo para cima e automaticamente o B descendo. Isso, na verdade, pessoal, essa determinação do possível sentido de movimento dos blocos
ela é importante para que nós possamos avaliar, né, o que está acontecendo com as forças. A questão pede para calcular a aceleração. Portanto, como eu havia dito, não há equilíbrio. As forças, peso e tensão em ambos os blocos não podem ser iguais, portanto não se anulam. Assim sendo, se há uma aceleração, temos que pressupor que existe uma força resultante. Uma força resultante que atua em A, certo? E uma força resultante que atua no bloco B. Mas que força é essa? Veja, se o bloco B tende a ir para baixo, nós podemos presumir que o peso de B é maior que a tensão. Portanto, a força resultante em B, forças opostas, é a força maior, peso de B, menos a força menor, tensão. Em A acontece o contrário, o bloco A tende a ir para cima. Então, a tensão deve ser maior que o peso de A. A força resultante é a força maior, tensão, menos a força menor, peso de A. Ok? Estas são as forças que compõem a força resultante que age nos dois blocos. Nós vamos fazer aqui agora aquela substituição, ou seja, nós vamos aplicar nessas duas equações a segunda lei de Newton, que diz que força resultante igual a MA. Então, trocaremos nas duas equações esta parte, força resultante, pelo seu semelhante, que é o MA. Então vai ficar o seguinte: MA é igual a T menos PA. Veja, como aqui é para o bloco A, nós temos a massa do bloco A. E aqui nós temos que MA é igual ao PB menos T. Como essa equação é para o bloco B, nós temos aqui a massa do bloco B. Vejam o seguinte, acho que a gente pode fazer um pouco mais direto agora, né? Bom, se o bloco B tem 18 quilos, nós podemos, sem medo nenhum, supor que o peso do bloco B é, na verdade, 18 vezes 10. Portanto, o peso de B é de 180 newtons. Da mesma forma, podemos calcular o peso do bloco A. O peso do bloco A, o PA, é igual a massa de A, que é 12, multiplicado por 10. Portanto, o peso do bloco A é aí 120 newtons. Temos aqui o peso de A e o B, sabemos a massa de A e de B, podemos substituir esses valores nas duas equações que aí se encontram. Então vamos lá. A massa de A é 12 vezes A, que é igual a tensão, menos o peso de A, que é 120. A massa de B, que é 18 vezes A, é igual ao peso de B, que é 180, menos T. Bom, nós temos aqui então duas equações matemáticas que dependem das mesmas variáveis, A e T. Vamos montar então o sistema envolvendo essas duas. Vou optar aqui agora pelo método da adição. T menos 120 e aqui 18A, que é igual a 180 menos T. Se somarmos estas duas expressões, iremos obter o seguinte: 12A mais 18A são, na verdade, 30A. Igual, vejam, T positivo com T negativo, o mesmo número positivo e negativo, a soma dos dois dá zero. Portanto, esse T cancela esse T que está aqui. Agora nós vamos adicionar menos 120 com mais 180. Menos 120 mais 180 nos dá 60. Assim sendo, a aceleração será 60 dividido por 30. E aí, achamos então a aceleração da nossa máquina de Atwood, que vale, no caso, 2 metros por segundo ao quadrado. Esta aqui, pessoal, é a aceleração da máquina. Para encontrar a tensão, nós vamos utilizar uma das equações que nós usamos para fazer o sistema. Eu vou dar preferência àquela que tem o T positivo. No caso, eu vou pegar aqui então a equação 12A, que é igual a T menos 120. Vamos substituir no lugar do A o valor da aceleração que nós encontramos. Então, 12 vezes 2 é igual a T menos 120. Mais 12 vezes 2 dá 24, que é igual a T menos 120. Agora, nós vamos pegar esse menos 120
jogá-lo para antes do igual para deixarmos o t sozinho. Então teremos que 24, veja, o menos 120 passa para frente do igual, mais 120. E isso dá então a tensão na corda. Assim sendo, podemos concluir aqui que a tensão na corda é de 144 newtons. Reparem todos que nós encontramos a aceleração da máquina de Atwood e a tensão na corda que une os blocos, como foi pedido aqui na questão. Ok? Para algumas salas eu ainda coloquei uma questão extra, que era um desafio. Peço desculpas às primeiras salas da semana, as primeiras turmas da semana, porque eu esqueci de passar o desafio no quadro. Então, o desafio é esse que está aqui. Você tem dois blocos, sendo que um tem uma massa emão e o outro uma massa eminho. Na verdade, esse emão e eminho quer significar apenas que a massa emão é maior do que a massa eminho. Ok? Então, o que vai acontecer nesse sistema? Esse exercício é o mesmo que nós já fizemos anteriormente, mas sem nenhum valor. Então, nós vamos trabalhar, montar toda a resolução usando apenas letras. Então, na caixa eminho, nós temos duas forças agindo, que são o peso, certo? Que eu vou chamar aqui de peso 1, e aqui nós vamos ter a tensão. Na caixa emão, nós vamos ter o peso 2, teremos a força normal, porque a caixa se encontra em cima de uma superfície, teremos aqui a tensão e teremos, certo, o atrito. Porém, diz a questão que não há atrito, então nós não representaremos a força de atrito. Se não tem atrito, significa que todo esse sistema não poderá ficar em repouso, porque não existe uma força que cancele a tensão que age na caixa emão. Logo, o corpo eminho tende a descer e o bloco emão tende a se mover para a direita. Assim sendo, a gente sabe que em B deve existir uma força resultante, uma vez que nada disso aqui entra em equilíbrio. Então, no corpo eminho, que eu chamei de 1, nós vamos colocar que existe uma força resultante dada pelo peso de 1 menos a tensão. Na caixa emão, o peso e a normal se cancelam, uma vez que a caixa apenas desliza, e sobra, portanto, a força tensão. Essa força tensão é, de fato, a nossa força resultante que atua aqui na caixa emão, que eu chamei de 2, e a eminho, que eu chamei de 1. Vamos lá, então, resolver estas equações. O primeiro passo agora é substituir nas duas a segunda lei de Newton, que diz que força resultante é igual a MA. Então nós vamos trocar força resultante e força resultante pelo seu análogo, que é o MA. Então nós temos o corpo 2 tem massa emão, então é emão A, que é igual a T. E aqui o corpo 1 é o de massa eminho, então eminho A, que é igual a P1 menos T. Vamos substituir agora os valores, mas espera aí, não há valores, então nós vamos apenas simplificar as equações e substituir aquilo que for possível. Então vejam, na primeira eu não tenho nada o que fazer, na segunda eu tenho. Vejam que eminho A, P1, quem que é o P1? É a massa do bloco vezes a gravidade. Então eminho A é igual a eminho G menos T, onde esse eminho G corresponde ao valor de P1. Note agora que eu vou ter o seguinte, duas equações que só tem letras, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos montar o sistema com elas. Nós podemos somar essas duas equações ou simplesmente substituir o valor de T que está na primeira dentro do valor de T que está na segunda. Veja, a primeira diz que T é emão A. Na segunda também aparece o T aqui, ó. Então nós podemos pegar o valor de T, que é emão A, e substituir na segunda no valor desse Tzinho que aparece. Então o processo que eu vou utilizar aqui agora é a substituição da primeira equação
na segunda. Isso quer dizer que nós teremos então o seguinte. Vejam, Eminho-A é igual a Eminho-G menos T. Mas o T, de acordo com a primeira, é Emão-A. Eu vou pegar esta parte aqui da equação e vou jogar para o outro lado. Então eu vou ficar com Eminho-A mais Emão-A, que é igual a Eminho-G. Certo? Logo, o que vai acontecer então? Colocando o A em evidência, nós teremos que, vejam só, colocando o A em evidência, nós temos que A que multiplica Emão mais Eminho, a ordem da soma não altera, será então Eminho-G. Portanto, temos que o A será quem está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Fica, portanto, que o A é igual a Eminho-G sobre Emão mais Eminho. Note que nós achamos o valor da aceleração. E vejam, é isso que eu queria provar. Note, o A é Eminho-G sobre Emão mais Eminho. Aqui, o A, Eminho-G sobre Emão mais Eminho. Está provado. Então, de fato, eu encontrei aqui a minha aceleração conforme estava descrito lá na questão. Está respondido, está demonstrado que o A, de fato, é isso que está aqui. Agora nós temos que mostrar que a tensão é isso que está aqui, ó, ou seja, Emão Eminho-G sobre Emão mais Eminho. Para fazer isso, nós vamos substituir o valor de A que nós encontramos nessa primeira equação aqui, que é a mais simples. Ou seja, eu vou pegar o A e irei substituí-la na equação que diz que T é igual a Emão-A. Então eu posso escrever que o T será igual ao Emão vezes o A. Mas quem que é o A? O A é Eminho-G sobre Emão mais Eminho. Na multiplicação de fração, o que está em cima multiplica o que está em cima. Então a tensão pode ser escrita como Emão, Eminho-G, tudo isso, certo? Dividido por, de fato, Emão mais Eminho. Note, achei aqui o valor da tensão. Nós não temos números, mas está representado em forma de letras. Essa é a tensão na corda. Vamos comparar agora se esse resultado que eu encontrei bate com aquele que está lá em cima. Olha aqui, ó. De acordo com a questão, o T é Emão, Eminho-G sobre Emão mais Eminho. O que eu achei? Emão vezes Eminho-G sobre Emão mais Eminho. Portanto, de fato, a expressão que dá o valor da tensão é essa que está aqui no quadro. Bom, pessoal, assim nós finalizamos a correção da lista que foi aplicada em sala. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.